pessoal! Estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Dezembro, gente, o último mês do ano. Que rapidez que passou o ano de 2023, não? Mas nós estamos aqui felizes, né? Todos saudáveis, levando sempre o melhor para cada um de vocês. E, sobretudo, eu quero mandar um abraço agora para todos vocês que nos acompanham dessas várias partes do nosso Brasil maravilhoso. E agora vocês podem acompanhar pelas plataformas digitais, pela parabólica, através do canal 321. É uma alegria imensa podermos levar o nosso Viver com Fé e Saúde a todo o Brasil, pessoal. Agora eu quero convidá-los a acompanharmos o tema. Qual será o tema deste primeiro programa do mês de dezembro? Vamos acompanhar? Os pés formam uma estrutura mecânica complexa e muito bem orquestrada que segura o peso corporal enquanto levantamos, deitamos, caminhamos ou sentamos, e qualquer alteração nesta organização, tornando-os não saudáveis, pode transformar atividades muito simples em um verdadeiro tormento. Por esse motivo, é importante que aprendamos a cuidar dos nossos pés com algumas atitudes que podem ajudar a evitar problemas no futuro. Saúde dos pés. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Gente, pela primeira vez aqui, um tema tão importante quanto este, hein? Saúde dos pés, pessoal. A nossa convidada, falando lá de Colorado, do Paraná. Olha que maravilha, gente. Kíria Magalhães, ela que é podóloga, vai falar pra gente sobre os cuidados, a importância de fato de nós falarmos sobre a saúde dos pés. Porque se você parar para pensar, não é exatamente somente sobre os pés, né, gente? É sobre a nossa qualidade de vida, é sobre todos os órgãos do nosso corpo. E é um tema tão importante, eu convido vocês todos a se reunirem aí em família para poder acompanhar a entrevista com a Kíria. Ela já está aguardando ali, já nós vamos conversar com ela. Só que agora precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus queridos, vocês viram o tema então dessa semana? Saúde dos pés. Olha só, os cuidados necessários com essa parte do nosso corpo, né, tão especial tanto quanto as outras, que nos leva para vários lugares. Como é que está esse olhar diferenciado para os seus pés? Vamos aprender um pouquinho para ver se tem algo diferente que nós podemos fazer além do mais para ele? A nossa convidada, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, ela é podóloga e está falando com a gente lá de Colorado, do noroeste do Paraná. Pela primeira vez aqui conosco, Kíria Magalhães, seja muito bem-vinda ao Viver com Fé e Saúde. Gratidão, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando da TV Imaculada. Muito obrigada pela oportunidade, Cláudia, e sejamos todos bem-vindos. Kíria, conta pra gente primeiro, a princípio, quem é a Kíria Magalhães? Fala pra gente poder te conhecer um pouquinho. Além de podóloga, o que você faz aí em Colorado? Bom, eu tenho 37 anos, eu sou formada em podologista há mais de 17 anos. Hoje trabalho na área das microcirurgias de onicocriptose, da podologia. Trabalho também com a parte da quiropraxia, da massoterapia Seitai, que vem da podologia, vem das minhas dificuldades como podóloga, tive que aprender anatomia. Então hoje trabalho com anatomia, com dores crônicas, tanto na parte da podologia quanto na parte do Seitai, do alinhamento vertebral. E essa é um pouco de mim. Fala pra gente, querida, como que esses cuidados com os pés, eles se encaixam diretamente na saúde geral de uma pessoa? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes ela está acima do peso, ela começa a sentir um pouco as dores nas pernas, né? O pé às vezes fica um pouquinho mais inchado, né? Às vezes a sola do pé fica um pouquinho mais dolorido, talvez pelo peso, e tem todas essas questões, né? Então conta pra gente, dentre outras coisas, a importância de fato que é com a saúde dos pés e os cuidados necessários, né? Como que eles se encaixam na nossa saúde? Bom, vamos lá. A gente, na área da podologia, está muito acostumado a encontrar pessoas que chegam até a clínica, o consultório de podologia e falam: ai, olha, eu demorei muito tempo para vir porque eu imaginava que não tinha problema.
Vamos lá. Os pés, para aqueles que estão aqui interessados em descobrir, os pés eles são os nossos maiores aliados contra as enfermidades. Então, não é só o peso que faz os pés doer. Pode ser circulação, pode ser diabetes, pode ser problemas cardiovasculares, pode ser problemas neurais. Então, o peso, obviamente, é uma das questões. Porém, se você tem o pé chato, o pé plano, o pé com muita curvatura, você vai ter ali vários tipos de enfermidades que vai indiferir do peso do cliente, do paciente, tá certo? A gente tem pessoas pesadas que não sentem dor nos pés. A gente tem pessoas leves que sentem muitas dores nos pés. Olhem. Então, e os pés, gente, é muito interessante porque as enfermidades, tem algumas enfermidades do corpo físico que antecipadamente, por volta de 6, 7 meses, existem enfermidades que as lâminas, as unhas dos pés, elas vão falar para nós, podologistas, aonde está a enfermidade e de que forma ela vai vir e se agravar. E cabe a nós, podólogos, fazer um encaminhamento para o médico que for preciso e necessário. Esse médico pode ser clínico geral, ortopedista, cardiologista. Cabe a nós, podólogos, entender qual é a enfermidade, a patologia que está se instalando ali naquele pé e pedir os exames necessários. Muito importante você trazer isso para a gente, porque você já começa o programa quebrando um mito, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa quando sente dores nos pés é: eu engordei. Eu estou acima do peso e os meus pés não estão aguentando, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção à saúde dos nossos pés, ao que é que ele está nos dizendo, não, Kíria? Sim, ele fala muito. Até porque a orelha, através da auriculoterapia, e o pé, através da reflexologia podal, são os dois membros do corpo que mais têm conexões com o nosso sistema, todos os sistemas. Então, na orelha e nos pés, nós temos todos os órgãos contidos ali, todos. Nós, como podólogos, aprendemos a diagnosticar, averiguar todos esses pontos que vão dar os meridianos dentro dos órgãos e através dessa anamnese minuciosa que o podólogo com experiência, um podólogo praticante vai fazer, nessa anamnese nós podemos ali, a partir dali, diagnosticar e resolver muitas enfermidades. Existem até alguns casos de câncer. Eu, como podóloga, já tive, infelizmente, a péssima oportunidade de descobrir alguns cânceres. Esse mês, por exemplo, de outubro que passou, infelizmente nós diagnosticamos aqui na clínica uma menina com 15 anos com leucemia mieloide aguda. E pegamos assim muito no início, os exames de sangue não falavam nada ainda. E quando eu mandei para o hematologista, mandei uma carta especificando, o hematologista consultou, pediu o exame específico e realmente ela estava com uma leucemia mieloide aguda. Então, gente, os pés, eles falam, eles conversam, ouçam os seus pés, porque Deus não colocou eles como a planta, a base do nosso corpo à toa, não foi à toa. Muito interessante você falar isso, porque a gente está falando sobretudo de ciência, né? Não é uma coisa mágica, eu vou olhar pelos seus pés, eu vou fazer uma leitura, não é nada disso. Não é místico. Não é místico, porque quando você traz essa informação de que houve essa percepção de que aquela paciente, aquela sua paciente tinha possibilidade de estar com alguma doença do sangue, como, por exemplo, a leucemia, que é um tipo de câncer, foi descoberto, inclusive, até antes do mielograma. Então, foi preciso que ele fizesse o mielograma e se confirmar de fato, né? Então, isso significa da importância, de fato, que nós precisamos dar, sobretudo para todas as partes do nosso corpo, né? Agora, para quem está nos assistindo, Kíria, por exemplo, o dia a dia, né? Quais são os cuidados básicos, assim, iniciais para a gente ter o cuidado com o nosso pé? Não é só tomar o banho e enxugar direitinho, né? Mas fazer uma boa higienização. Que é uma coisa muito importante que poucas pessoas fazem. Então, mas eu digo assim, não é somente isso, é uma série de outras coisas e de ter uma boa higienização que é fundamental, não? Conta pra gente sobre esses cuidados básicos já iniciando daí, essa necessidade da saúde dos nossos pés. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente vem aqui para a TV Imaculada dar essa entrevista,
a gente tem que pensar que as pessoas que estão assistindo vão fazer as dicas que nós profissionais estamos pedindo que eles façam aqui para o melhoramento da própria vida, né? Um bom escalda-pés deveria ser rotina entre nós, mulheres principalmente. Os pés, eles amam o escalda, porque há ali uma vasodilatação. Esse sangue corre com mais firmeza dentre os vasos, fazendo com que os órgãos internos sejam oxigenados com mais clareza, com mais força. Então, o escalda-pés com uma água bem quentinha, um pouco de sal grosso, porque daí vai liberar o sal, né, e vai fazer essa circulação acontecer de uma maneira mais precisa. Manter as unhas bem cortadas, bem baixas, evitar sapatos apertados que aperte os ossinhos ali, as falanges, né? Aqui no pezinho nós temos os ossinhos, né, que são os metatarsos. Nada que aperte essas falanges aqui, ó, dos metatarsos. Não pode. Tomar muito cuidado com as profissionais de unha, de pedicure, de manicure, com os seus instrumentos. Escolher sempre um profissional que tenha autoclave, que tenha bastante ética para manter os seus materiais limpos, esterilizados para estar usando nos seus clientes. Sempre manter uma hidratação, porque os pés precisam da hidratação, né? Pode ser com creme, com esfoliante, com óleo, sempre na hora de dormir. Manter sempre os pés muito enxutos e secos para ficar longe das frieiras, né? Do excesso de transpiração também. Usar meia de algodão é muito importante. Às vezes, trocá-la. Se você é um cliente que vai trabalhar muitas horas de sapato fechado, ter ali 2 meias como opção, né? Isso também entra no cuidado diário. E ter sempre ali um óleo de melaleuca, um óleo de cravo, algumas coisas que vai fazer a hidratação na lâmina, porque através da lâmina também entra enfermidades, entra doenças. Então, eu acho que, assim, basicamente, para começo, já dá para o pessoal de casa aí fazer e sentir os benefícios dessas pequenas dicas. Sem contar que o escalda-pés, como você colocou aí, sem sombra de dúvidas, também é muito relaxante, não? É muito gostoso, né? A receitinha que você deu seria uma bacia com água morna ou água quente? Uma água que você aguente, né? Colocar o pezinho ali, né? Com um pouco de sal grosso? Eu sempre falo para os meus pacientes aqui, o escalda, ele é chamado de escalda porque ele não é a morna. Se ele fosse a morna, ele seria a morna pés. Ele é escalda. Então, você pode comprar uma essência de lavanda, de alecrim, você pode comprar uma essência de ylang-ylang, depende do teu gosto. Você pode pingar ali algumas gotinhas de essência, uma colherzinha de sal grosso, coloca dentro de um balde, que vai chegar até meia canela. Ótimo. A água quente. E aí ali você vai ter também uma aromaterapia junto com a água escaldante e você vai colocando os pés aos poucos. Coloca um pouco, tira, porque vai estar muito quente. Coloca um pouco, tira, até que você consiga mantê-los lá dentro com tranquilidade. Então, gente, quando eu falo escalda-pés, a água é bem quentinha. Eu sou muito fã de água gelada, então mesmo no inverno eu amo água gelada. E eu falo, também você isso, mas dá pra, Cláudia, escalda-pés, né? Dá para você fazer o escalda-pés com água quente e fria. Inclusive, isso é muito bom para diabéticos, cardiopatas, isso é muito bom para prevenção de AVC, isso é muito bom para perda de peso, isso é muito bom para intestino preso, estresse, crise de ansiedade. Se você está tendo uma crise de ansiedade, gente, escalda-pés quentinho com água geladinha do lado. Põe no quente, põe no frio. Põe no frio, põe no quente. E faz essa repetição aí por uns 20, 25 minutos. Vocês vão ver o que vai acontecer com o corpo físico de vocês se vocês fizerem uma coisa simples dessa. Que maravilha. Eu não tenho o hábito de fazer escalda-pés, mas eu vou fazer essa experiência, pode ter certeza. Faça. Os seus órgãos vão agradecer. Menina, eu tenho um hábito. Por isso que relaxa tanto, porque mexe com todos os órgãos. Eu tenho hidro, então eu adoro fazer hidro em casa, né? Então, só que quando eu tô lá, uma das partes que eu mais gosto, por incrível que possa parecer, eu tô sentadinha lá na minha hidro e eu tô massageando os meus pés. Menina, é maravilhoso demais. Você falou... É muito bom. Você falou pra gente... É dolorido às vezes é dolorido, mas é bom, né?
Ainda mais um dia bem estressante, né? Bem desgastante. E eu vou para minha hidro que me relaxa totalmente. E aí quando eu vou lá e começo a fazer a massagem nos pés, é tão reconfortante, né? E é uma dorzinha, eu não vou dizer que é uma dorzinha gostosa, mas é uma dorzinha que vai relaxando conforme você vai massageando os pés. Algo Tá que aí, você... tá aí uma dica importante também para você que gosta de fazer o autocuidado, a automassagem, eu faço. E eu ensino os meus pacientes aqui a fazer a automassagem. E na automassagem, os pontos que você sentir dor, a gente chama no Seitai como pontos de gatilho. Os subos, na verdade, são os pontos inflamados. Aonde dói, pressiona no shiatsu por alguns segundos, pode até demorar minutos, pode fazer movimentos circulares na onde dói, porque aquilo é ponto gatilho, senão não doeria. Olha aí, tá vendo só? Então eu já estou fazendo a minha massagem sem saber de uma forma correta e assertiva. Isso. Tá fazendo reflexologia de uma forma assertiva. Sim. Antes da gente encerrar esse bloco, eu gostaria que você falasse pra gente, você citou aí em relação ao uso do calçado, que é muito importante, né? Importantíssimo, importantíssimo. O calçado que aperta, para as mulheres, o escarpão, né, ele não pode ser apertadíssimo, né? Você pode até usar, mas não pode ficar tão apertado. Fala pra gente como que a escolha do sapato adequado pode afetar a saúde se não for da forma correta. Olha, após longos anos trabalhando muito, eu além da minha clínica, eu atendo 10 cidades aqui na minha região como podóloga. E o que eu mais vejo são sapatos errados. Por exemplo, pessoas que falam assim, eu não ando descalço de forma nenhuma. O primeiro erro. Nós precisamos andar descalço, nem que seja como uma forma terapêutica. Nem que seja, eu cheguei do meu trabalho agora, eu vou da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, uns 10 minutinhos, mas eu preciso andar descalço para a liberação dos meus metatarsos e também para a troca de energia com a terra. Nós tomamos choque, nós nos sentimos mal, então a gente precisa de ter esse contato com o planeta, com o chão, mesmo quem não goste. Quem não gosta, tenha isso como disciplina que você vai ver como que vai aliviar as dores nas costas. E com relação aos sapatos, é sempre bom buscarmos palmilhas em gel, aquelas palmilhas específicas para os pés diabéticos. Então, você vai chegar numa loja ortopédica, vai pedir uma palmilha em gel do tamanho do teu pé e, a partir daí, vai comprar os sapatos que couber nessa palmilha. Então, você já não vai mais usar o seu número, você já vai usar o sapato que servir na tua palmilha. E aí, com isso, seus metatarsos vão ficar livres, você vai ficar livre de joanete, livre de unha encravada, livre de pé em T, pé em martelo. Então, você já vai ficar livre de várias enfermidades só pelo fato de você estar usando a palmilha em gel. Perfeito, porque daí você não vai ter nem como, na verdade, calçar um sapato mais apertadinho, porque tem que ser maior por conta da palmilha. Mas fica aí que a gente já volta a conversar sobre isso também. Porque nós precisamos ir para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, tá todo mundo reunido aí, aliás, todo mundo encontrando aí em casa, todo mundo junto aí em casa para assistir o nosso programa. Nessa semana nós estamos falando sobre a saúde dos pés. A nossa convidada, ela tá falando diretamente de Colorado, lá no Paraná. Já trouxe várias informações pra gente no bloco anterior. É a Kíria Magalhães, ela que é podóloga. Kíria, fala pra gente, antes de irmos para o intervalo, você estava falando sobre a questão da importância, né, do uso da palmilha, porque, consequentemente, a sua numeração de calçado vai ser maior e mais adequada, enfim. Agora, fala pra gente sobre esses sinais de alerta que nós devemos ter, observar, dos problemas dos pés, que nós devemos estar atentos. Vamos lá. Primeiro, pés inchados é um sinal de alerta. Pé chato, que não era chato, sem aquela curvaturinha, o pé que passa a ficar plano no chão. Isso é um sinal de alerta. Dores generalizadas, isso é um sinal de alerta. Feridas, úlceras, bolhas, isso é um sinal de alerta.
excesso de transpiração, isso é um sinal de alerta. A pele muito seca, ressecada, aquela pele que parte, tanto nas cutículas quanto no calcanhar, é um sinal de alerta. Fungos. O joanete, né, os ossinhos que saem ali entre as falanges, é um sinal de alerta. A alteração nos dedos, se você tem o costume dos dedos sempre estar em uma posição e de repente um dedo começa a pôr mais para dentro, um começa a ficar mais saltado do que o outro, é um sinal de alerta. E eu acho assim, a estruturação do pé mesmo, o paciente que ele está atento, ele vai perceber que a estruturação do pé muda quando ele está enfermo. Entendo. Aqueles fungos que aparecem também na unha, quando a pessoa não cuida, também, acaba lógico. Caindo também a unha algumas vezes, né? As pessoas às vezes têm uma certa resistência em relação a isso, né? O fungo é uma doença muito oportunista, né? Demorou muito tempo para que nós, profissionais da área de podologia, soubéssemos e falássemos mais a respeito de enfermidades que estão sobre o corpo com diagnóstico na lâmina. Então, às vezes, o paciente chega e fala, eu já trato disso tem um monte de tempo, não resolve, vai no podólogo, o podólogo faz a medicação manipulada, faz a limpeza, faz a extração, faz a confecção da órtese e o negócio não vai. Vamos investigar, porque existe doença inflamatória dentro desse corpo. Então, vamos pedir exames, vamos fazer os encaminhamentos corretos, para que haja um diagnóstico preciso, porque muitas vezes o que nós pensamos que é fungo é simplesmente inflamação dentro do corpo. Entendi. Que a unha está fazendo o diagnóstico lá e cabe a nós, profissional de podologia, determinar o que é fungo vindo do fungo de material, do fungo de mau uso ou o que é a enfermidade da lâmina sendo trazida através das inflamações que tem dentro do corpo. Até porque a gente pode dizer que sinais e sintomas de qualquer região do nosso corpo é um pedido de alerta, né? É um pedido de olhe para o seu corpo, olha como que tá, o que está acontecendo. Sim. Fala pra gente sobre alguns problemas mais comuns que existem nos pés e como que eles podem ser prevenidos, Kíria. Olha, o problema mais comum que eu vejo na área da podologia hoje são os calos. Pelo simples fato da população não entender direito quais são os melhores sapatos, os melhores calçados. Então, usa o sapato errado. Usando o sapato errado, você passa a pisar errado. Você pisando errado, você vai tirar com certeza ali fíbula do lugar, tíbia, você tira do lugar. Então, você vai ter ali problema no joelho, na poplítea, você vai subir um pouco mais, vai ter problema de fêmur, problema de bacia. Chegou na bacia, acabou, você vai continuar tendo problema nos seus pés, porque o teu pé fez a tua bacia sair de ordem. Então, veja só, a minha necessidade de estudar anatomia e estudar quiropraxia através da podologia. Porque chegava casos até mim na clínica que eu falava, mas aqui da parte da podologia não tem mais o que ser feito. E eu sabia que se eu subisse um pouco mais no corpo, eu iria conseguir resolver alguns problemas graves que chegam até aqui à minha clínica. Então, assim, eu diria que os calos é a coisa que mais incomoda, é a coisa que mais dói e é a coisa mais difícil de nós tratarmos na podologia. Tem também as unhas encravadas, que está em segundo plano. Por quê? Corta errado, porque corta muito curto, porque mexe nos cantos, porque vai na profissional de pedicure e ela usa aquele palito abençoado para tirar aquelas pelezinhas abençoadas, que são as onicofoses, né? Outra enfermidade do pé, a onicofose, que é um calo lateral da lâmina, que gera muita dor, que confunde muito com a unha encravada. E eles são super tratáveis, eles são super fácil de você não tê-los. Basta ter o cuidado de não usar o sapato apertado, de não usar uma meia menor do que o teu pé, de escolher um profissional na área da pedicure que não faça o corte das laterais. E assim vai. Fala pra gente sobre a questão da atividade física. Como que elas impactam na saúde dos pés, Kíria? Eu falo assim que a atividade física não impacta na saúde dos pés. Se você tiver uma boa atenção, sabe? Quando eu morava em Curitiba, eu trabalhei com os jogadores do time Coxa Branca. E lá eu tive a oportunidade de ver muitos atletas que treinam muito e que não têm enfermidades nos pés. Olha aí. O pé, ele é assim, o pé é um reflexo do que o seu espírito está sentindo. Se a sua alma está enferma, se o seu coração está triste,
Se a sua cabeça não está em ordem, se você não está em ordem com as suas preces, com a sua vigília, o primeiro órgão que vai doer, o primeiro membro que vai doer é o pé, porque no pé está contido todos os órgãos. Está contido o órgão do rim, que é um liberador das tristezas que a gente sente. Tem o fígado, que também é uma usina liberadora das tristezas que a gente sente. Então, eu acho assim, a gente precisa cuidar da cabeça, que vai refletir no pé. Sim, sem sombra de dúvidas. Agora, em relação a essas diferenças dos cuidados dos pés, com a questão das faixas etárias, existe essa Tem. diferenciação, claro, né? Tem sim. Desde tem, o sim. pezinho pão-puma, pequenininho, né, até lá na envelhecência. Tem os pés de bebês, né, que a gente evita mexer, inclusive existe até a especialidade dentro da podologia, né, podologia pediátrica. Eu não sou especialista em pés de bebê, mas tem ali o trato com os pés de bebê que não pode mexer porque está em crescimento, está em evolução, está em transformação. A gente tem o pé de criança, que normalmente corta as unhas naquela correria, naquela loucura, que puxa as unhas e inflama e está se formando, né? Está formando ali a marcha, o osso calcâneo está formando, os metatarsos está formando. Então, são coisas que a gente tem que ter muita cautela na hora de mexer. Tem os pés masculinos, que são os pés que mais dão trabalho. Tem os pés diabéticos, tem os pés cardiopatas, né? E os pés diabéticos, principalmente, são os pés que tem que ter cuidado redobrado. Pés diabético não pode ter corte, pés diabético não pode ter broca, pés diabético não pode ter alguns tipos de ácido que a gente usa na podologia. Então, tem várias formas de tratar vários tipos de pés diferentes. Tem os pés de idosos, né? Eu trabalho bastante com idoso, gosto muito, que também tem ali as suas características, né? É um pé com uma pele muito fina, é um pé onde tem a vascularização muito em cima, muito fácil de romper, de coagular, de machucar. Então, aí o podólogo vai navegando conforme as suas especializações vão acontecendo durante a vida, né? Eu gosto de trabalhar com pés de idoso e pés diabético e sou especializada em pequenas cirurgias. Olha, já nós falamos sobre os pés diabéticos e você sabe que psicólogo e apresentador são pessoas muito curiosas, né? Então, você falou aí sobre o trabalho, o pé dos homens que dá um pequeno trabalho aí, né? Você está falando dos homens que são jogadores de futebol de final de semana ou de uma forma geral, geralmente? Não, eu tô falando de uma forma geral mesmo, Tá, porque os homens fala pra gente, são então. menos cuidadosos com a saúde, né? Os homens, eles têm, assim, menos percepção de uma doença iminente. O homem, ele vai deixar para procurar o cuidado quando a esposa já falou centenas de milhares de vezes, vai procurar, quando a esposa liga e marca e traz. Então, os homens, pela quantidade de testosterona, pela gordura visceral, eles tendem a ter muito mais fissuras, rachaduras, eles também têm muito mais a perda da matriz, da lâmina, então eles têm muito mais possibilidades de enfermidades nas lâminas do que nós mulheres, que felizmente nos cuidamos, né? Estamos atentas, estamos de olho, vamos lá na pedicure para esmaltar, pintar, então nós estamos mais atentas aos nossos pés. Os homens, eles estão menos atentos e por isso as enfermidades masculinas são muito maiores do que as enfermidades femininas no meu consultório. E aos poucos, está quebrando um pouco essa visão de que homem também não deve ir a podóloga. Claro que deve, né? Lógico, então a eu gente vê cada muito vez mais homem. o número de homens também fazendo parte desse universo da podologia, que é assim fantástico, sobretudo para a saúde, como a gente está falando do próprio programa em si, da saúde dos pés, né? Eu gostaria que você falasse... Não, pode falar. A gente está caminhando já para o final. Em relação ao diabetes, que pode, claro, com certeza afetar a saúde dos pés, eu gostaria que você deixasse para a gente algumas formas, algumas medidas que são preventivas e que são recomendadas para esses pacientes, esse recorte especial. Primeira coisa, você que tem pé diabético, você que tem diabetes, primeira coisa, observar o seu pé diariamente, olhar para ele.
Se você não consegue olhar, peça para alguém que olhe para ele. Então, o olhar para o pé vai descobrir ali as possibilidades de ter uma bolha, de ter uma fissura, de ter um pequeno corte. O primeiro passo, observar o seu pé diariamente. Segundo passo, não andar descalço. Andar sempre com uma palmilha em gel, andar sempre com sapato ortopédico, ter muita disciplina aonde pisa, aonde anda, né? Porque nós sabemos ali que os vasos eles não estão iguais e o pé diabético não vai sentir dor, não vai sentir aquele incômodo. Quando vai descobrir que está com alguma lesão, já é tarde, já tem complicação, já vai ter mais trabalho, né? O terceiro passo que eu poderia falar assim, sem medo, escolher um bom profissional para fazer o corte das suas lâminas. Pé diabético não é qualquer um que pode cortar, não é qualquer instrumento que pode colocar. Então, essas 3 dicas, assim, eu acho que vocês tomando essas 3 dicas já vai ser um bom caminho para um pé diabético ficar bem cuidado e saudável. Kíria, em relação aos pacientes com artrite, é um desafio, de fato, a ser enfrentado, né? Por essas pessoas com condições crônicas, não? Sim, logicamente, logicamente. E aí a gente tem também algumas medicações que podem funcionar bem ali nesse sistema, né? Porque nós temos vários sistemas e a gente tem um sistema também no nosso corpo chamado sistema endocannabinoide, né? Agora, na pós-graduação, eu estou estudando bastante ele, que é um sistema novo que foi descoberto agora em 2020, o sistema que organiza todos os outros sistemas. Então, assim, existem alguns óleos terapêuticos através desse sistema que você pode fazer com que a pessoa sinta menos dor das artrites, das artroses, da fibromialgia. E o que eu posso dizer, gente, é fisioterapia de pés. Olha. E é muito simples, é muito simples. É você ter o cuidado diário de alongar os seus pezinhos, alongar as suas pernas, alongar a sua panturrilha, porque o que acontece, a artrite ela vai fazendo uma deformidade ali, né? Ela vai fazendo aquele atrito, aquilo vai ficando apertado, rígido, sem fluidez, sem líquido. Então, a fisioterapia pega o dedinho, mexe para lá, mexe para cá, alonga, vem para cá, tenha essa disciplina no seu dia, que as dores da artrite vão melhorar muito, gente, de verdade. E alguns óleos também, né? A gente tem os óleos do Terra, não estou fazendo propaganda aqui não, mas eles são muito bons, que você pode estar usando ali, para que isso aconteça, para que esse líquido ali dentro dos metatarsos flua, né? Para que a articulação consiga ali articular sem te causar dor. Então, eu acho assim, o escaldapés também ajuda muito quem tem artrite, artrose, né, reumatite, enfim. Sim. O quente ajuda muito as pessoas que sentem essas dores. Entendi. Eu tenho pacientes aqui de fibromialgia, com artrite, com deformidade óssea, que através dos óleos terapêuticos e os escaldapés e a reflexologia liberando eles, não sente dor nenhuma mais. Está sendo livre de dor. Para encerrar, deixa uma mensagem para a gente sobre a relevância de um tema como este no Viver com Fé e Saúde. Gente, não é só sobre os pés. É sobre a vida, é sobre o corpo físico, é sobre o nosso espírito. Não somos daqui. A casa que o Pai prepara é em outro lugar, mas aqui é onde nós estamos agora. Então vamos cuidar da nossa alimentação, do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente. Vamos estar em prece, em oração, vamos reconhecer Jesus como mestre, amigo de todas as horas, como a verdade, o caminho e a vida. E vamos olhar para os nossos pés mais atentamente, porque ali nós vamos descobrir várias enfermidades que podem nos ajudar no decorrer da nossa vida. Então a dica é: beba muita água, ande descalço e sorria, porque Jesus é o nosso mestre e tudo ele pode. E essa é a minha dica de saúde para vocês de hoje. Kíria Magalhães, ela que é podóloga. Querida, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Gratidão muito por obrigada, você Cláudia. Muito obrigada conosco. a vocês aí da TV Imaculada. Muito obrigada. Fica aqui a minha eterna gratidão a vocês por esse papo sadio, confortável e muito esclarecedor. Um beijo para você, viu? Te cuida aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta com Viver com Fé e Saúde. Queria muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. E pessoal, vou começar a fazer a partir de hoje, daqui a pouquinho, o escalda-pés. Escalda-pés, né, gente? Claro, água quente, né? Vamos fazer essa experiência, sobretudo para que a gente tenha saúde, né? E olhar de uma forma diferenciada realmente para os nossos pés, que é tão importante, não? Queria muito obrigada pelas suas dicas, muito obrigada pelo seu sim aqui, a TV Imaculada. Ai, 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 pessoal, dezembro, que tempo maravilhoso, não? Gente, a gente se preparar de fato, né? Para a chegada do menino Jesus, para o nascimento do menino Jesus, a gente estar sempre em família. E quando a gente fala em família, quando a gente fala em celebração, a gente também está falando pela nossa cultura, né? Nós brasileiros somos muito assim, comida. Ai, 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 eu já estou acima do peso um pouquinho, a gente tem que ter realmente todos os cuidados. Então, no programa deste mês, no quadro Viver com Saúde, a nossa convidada, ela já esteve aqui no nosso programa e aí agora vai trazer dicas pra gente sobre essa época do ano, né, gente? Como é que nós vamos fazer uma alimentação saudável nessas festas de fim de ano. Então, eu chamo agora, no quadro Viver com Saúde, a nutricionista Caroline Kratz. É com você, Carol. Olá, Claudinha. Hoje eu tô aqui no Viver com Saúde para falar umas dicas sobre as festas de final de ano. Essa época todo mundo já fica esperando, né? Tão gostoso, é uma época tão abençoada e cheia de comida, né? Geralmente é a época da maior comilança do ano, principalmente nas festas de Natal e também no Ano Novo. E o que a gente pode fazer para minimizar os danos, né? Porque a maioria das pessoas ficam se preocupando em relação ao ganho de peso. E até por questões de saúde, né? Porque nessa época é onde acontecem os maiores exageros. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, primeiro eu gostaria de falar que é importante não só ter um cuidado entre o dia 24 e o dia 1º, mas ter um cuidado no ano inteiro. Porque a exceção, ela não atrapalharia se a regra do dia a dia fosse mais equilibrada, certo? E o que a gente pode fazer então? Nos dias que antecedem essa data, ter um cuidado de se alimentar bem. E o que é se alimentar bem? Se alimentar com alimentos mais naturais, aqueles comuns mesmo do dia a dia, mas acrescentando verduras, legumes, frutas, ou seja, uma alimentação rica. E a dica principal para não acontecer exageros na noite de Natal ou na festa de Réveillon é que você não pule refeições durante o dia. Não é para pensar assim, eu não vou comer nada, vou fazer um jejum porque à noite eu vou exagerar, porque isso não vai ser bom para o seu organismo e vai fazer com que você coma coisas que muitas vezes também não vão ser tão legais. E o que você pode fazer então? Refeições leves durante o dia, fazer um lanchinho, tá? Um lanchinho antes de ir para a festa, porque geralmente nas festas o jantar sai um pouquinho mais tarde. Então tem que ter esse cuidado especial, porque assim você garante que não tenha excessivos exageros e que você saiba se controlar um pouquinho mais nessa ocasião tão maravilhosa que a gente tem nas festividades de final de ano. Bom, agora é com você aí, Claudinha. Salve Maria Imaculada! Caroline Kratz, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver com Fé e Saúde, ainda em 2023, né, Carol? Muito obrigada mesmo. E você que está chegando agora, pessoal, o programa já está quase encerrando, mas qual que é o problema? Às vezes um compromisso, alguma coisa, ainda tem as reprises para você nos acompanhar no decorrer da semana. Ou você também nos acompanhar no canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não nos acompanha, clica lá em inscrever-se, curte, comente, compartilhe. Você gostou? Compartilha, gente. Sendo assim, você também nos ajuda a fazer crescer o canal da Rede Imaculada. Que coisa boa, não? E outra coisa que eu quero dizer para vocês também, que vocês podem fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde dando sugestão de pautas pra gente, podendo ligar no 67 3349 2358 ou pelo WhatsApp também. 67 é o código de área e o 993470532.
Vai ser uma alegria muito grande receber de cada um de vocês também as sugestões de pauta. E olha, encerrando já agora o programa, vocês podem ver, não tem como não falar, né, gente? Das peças maravilhosas da Armilady Modas. Olha isso, gente, esse macacão. Armilady Modas, eles são especialistas em macacão. Só que, no entanto, também eles têm outras peças maravilhosas como vestidos, gente. A loja é só virtual e as entregas acontecem para todo o nosso Brasil. @Armilady Modas é o Instagram e o contato é o 67 999760465. Arlete, muito obrigada por você me vestir aqui para o Viver com Fé e Saúde. Ficamos por aqui, encerramos o nosso programa. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Fiquem com Deus, um grande abraço e salve Maria Imaculada!